sobre o tema, o convite. Diga para lá a pessoa que está do teu lado, o convite. Todos nós gostamos de receber convites, não é mesmo? Principalmente quando é para uma festa, aí nós ficamos muito felizes e alegres, e já pensamos nos comes e bebes, e aí vai. A questão é que o convite que eu vou fazer aqui, que eu vou falar, não é um convite tão conhecido assim. Abra sua Bíblia comigo, na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, ou seja, 2 Timóteo, capítulo de número 2, verso 3. E esse é o convite que ele faz. Eu quero dizer que eu estava com muita saudade de vir aqui em Patinga. Já faz um bom tempo que eu não tenho prazer de ver, que eu não tenho oportunidade de estar com vocês. E eu estava com saudade imensa de poder estar aqui com vocês. Bom, vamos lá então. Esse é o convite feito pelo apóstolo Paulo a Timóteo, um filho ministerial dele. E se estamos num seminário, é bom que temos que ter a mente de quem vai liderar. Não apenas a mente de quem vai participar, mas a mente de quem vai sair como um líder. Porque se há algo que falta à nação hoje, são líderes. E a igreja tem que aprender a oferecer esses líderes à nação. Participa dos meus sofrimentos, como um bom soldado em serviço, como um bom soldado de Cristo. Eu vou parar por aqui. Vou dizer novamente. Participa. Podemos ler juntos? Eu acho que não é um convite muito bom. Eu acho que vocês não gostaram do convite do apóstolo Paulo. Mas eu vou falar de novo. Participa. Vamos falar juntos? Dos meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo. Amém. Pode se assentar em seu lugar. Pastor, que história é essa? De onde é que o senhor tirou esse negócio? Que convite é esse? Queridos e queridas, nós temos que entender que o reino de Deus, a vida que nós vivemos, não é para nós sermos aceitos. Hoje, estou vendo muitos jovens aqui. Vocês fazem parte de uma geração, de um tempo, em que muitas pessoas vieram a Cristo, ou estão vindo a Cristo, graças a Deus, e estão crescendo, num crescimento da igreja na nação. Mas veja bem, quando Pedro vai pregar a primeira mensagem dele em Pentecoste, ele vai dizer algo: os dias são difíceis. Até agora nós vimos, e ontem nós assistimos, infelizmente, o que aconteceu na Alemanha, que é um país de primeiro mundo. Eu conheço, né? Graças a Deus, Deus me deu a graça de conhecer e de pregar o Brasil inteiro, praticamente em todas as nações, em mais de 100 nações. E de repente, num shopping, alguém fazendo compra. Shoppings já são diferentes dos nossos aqui. Mas aqui no Brasil, um dia antes, temos a notícia de que são presos terroristas. E nós começamos a ver que esse tempo de frescor, esse tempo de crescimento, ele está sendo chamado, ele está sendo imposto por um novo tempo, em que aqueles que são cristãos de verdade, não vão ser cristãos da boca para fora, mas vão ter que mostrar isso com a própria vida. Diga para o irmão que está do seu lado: eu não gosto de ficar fazendo muito isso, mas eu gostaria que você fizesse, me ajudasse a pregar aí, eu estou sem voz. Vamos lá, diga para o irmão que está do seu lado: Cristo
está te chamando para um novo tempo. Quando eu me converti, não era fácil ser cristão. Tinha uma história, eu tinha numa escola onde mais de 1000 alunos estudavam, só eu era cristão. Hoje vocês têm grupinhos de cristão, grupos de oração, alguns têm célula na própria escola. Na minha época não era assim. Na época da maior parte dos pastores, não era assim. E alguns de nós quer que seja do nosso jeito, mas não é do nosso jeito. Paulo vai dizer também, na segunda epístola, aqui em Timóteo, ele vai dizer que aqueles, quem pode repetir comigo? Aqueles que querem viver, mais alto, viver piedosamente diante do Senhor, serão perseguidos. Uau! Alguns aqui agora já começam a desanimar. É por isso que muita gente começa a correr e a fugir do chamado que Cristo tem para a vida deles. E Paulo, escrevendo a Timóteo, ele não está falando da glória de Cristo, ele não está falando do poder de Cristo, ele está nos tratando como bons soldados de Cristo. E ele diz: participa comigo das minhas dores. Eu gostaria de falar um pouco, não vou demorar, mas gostaria de falar um pouco. Quantos pastores nós temos aqui? Deixe-me ver agora pela manhã. Ergam as mãos. Quantos líderes nós temos aqui de células ou líderes de algum grupo? Levante a mão. Vocês sabem que não é fácil a questão do ministério. As pessoas nos veem rindo, as pessoas nos veem cantando, às vezes pulando num evento como esse, mas quando a gente volta para casa, às vezes a dor é muito grande. Eu dou assistência a muitos pastores de várias denominações, e muitos estão tão abatidos, feridos, machucados, e aí você vai olhar, por quê? Sendo que nenhum apóstolo morreu de tristeza, nenhum apóstolo morreu ou sofreu de depressão profunda, nenhum apóstolo. Por quê? Eles tinham algo que nós precisamos resgatar. Diga comigo: resgatar é trazer de volta. Diga assim: trazer de volta. Mais alto: trazer de volta. O que é uma vida 100% para Jesus, sem deixar que os outros nos firam. Eu não vou ter tempo para falar sobre isso, mas aí vai para você pensar, principalmente os pastores. Nós oramos e pedimos a Deus: Senhor, tira os bodes do meio das ovelhas da igreja. Que bode da cabeçada, cabra da cabeçada. Agora eu vou falar uma coisa para vocês, que alguns de vocês vão se assustar. Deus prometeu uma terra que emanava o quê? Eu não ouvi o quê? Ovelha não dá leite. Vou falar de novo. Ovelha não dá leite. Ovelha vem de ovino, não é que vem de ovo não, viu? Mas ovelha não dá leite. Ela dá lã. O que dá mais leite é cabra, que é o feminino do bode. Então Deus, e não cabe a mim e a você mandar embora os bodes. Quem faz a separação de bode e cabra não é o pastor. Quem faz a separação entre bode e cabra é o próprio Senhor Jesus. Então, ou seja, dentro de uma promessa que Deus coloca, a primeira coisa que Ele vai dizer é o quê? Bom, se vocês querem. E uma outra coisa que eu quero que você entenda sobre promessa, diga comigo: promessa. Eu quero entrar na promessa, eu quero viver na promessa. Quem quer? Então deixe-me dizer duas coisas sobre as duas maiores promessas que nós temos. Quando Israel sai do Egito e entra na terra prometida, há uma promessa. Vocês vão entrar o quê? Na terra que emana o quê? Bom, primeiro tem cabra. Os pastores já ficaram olhando para mim com a carinha de...
Aprenda a conviver com as cabras e não se machucar com elas. Atenção, pastores. Vai para casa, fecha a porta do seu quarto. Pastoras, e diga: Senhor, eu não vou deixar mais que bodes me firam. Eu não estou falando gente maligna que é colocada lá dentro. Esse você tem que pedir a Deus para tirar. Mas a igreja é do Senhor Jesus. Quem crê nisso, aplauda ao nome do Senhor. Deixe-me correr. Eu não vou falar tudo o que eu posso falar. Mas a primeira promessa, nós achamos que quando Israel entra na terra, eles não têm que lutar. Eles têm que lutar, mesmo na promessa. Quem pode repetir comigo? Eu preciso lutar, mesmo dentro da promessa. Há alguns versículos que eu não vou citar aqui, porque não vai dar tempo, mas que a Bíblia mostra que muitos morreram lutando na terra prometida para tomar a terra. Deus não deu a terra limpinha para eles. Deus deu a terra, mas eles tinham que tirar de lá o inimigo. E muitos morreram lutando, para poder deixar para quem? Para os seus filhos, para poder deixar para suas filhas. Outra coisa, a maior de todas as promessas, se acontece o quê? Com Cristo Jesus. Amém? A primeira geração de cristãos praticamente morre dando testemunho de que estavam numa nova aliança. Eu quero fazer uma pergunta: quantos de vocês são capazes de dar a sua própria, não me responda levantando a mão, pense bem, isso é para você pensar, dando a sua própria vida para Jesus? Quantos amam a Jesus independente do que ganham, recebem ou têm? Quantos amam Jesus pelo que Ele é? Porque o nosso Deus não é Deus de mortos, mas Ele é Deus de vivos. Eu quero dar apenas um exemplo para vocês, e nós vamos encerrar orando. Vamos lá rapidamente, por favor. Abra sua Bíblia comigo, no primeiro livro, no segundo livro de Samuel, capítulo 15. Nós vamos chegar aqui a um momento em que Davi, o rei Davi, ele já está sentado no trono. Davi recebeu 3 unções para chegar ao trono. Agora, Davi tem um exército, não apenas 600 homens, mas bem mais do que isso. Agora, Davi está sentado no trono e tem autoridade para governar todo Israel. Mas ele tem um problema com o filho dele. Eu não vou eu vou ter que pular muita coisa aqui, porque não vai dar tempo de falar. Absalão. E de repente, Absalão toma uma posição. Ele vai para Hebrom, que foi o primeiro território onde Davi reinou. E lá, ele monta um grupo, um exército para ele. Ele reúne aqueles que oravam com o pai dele, contra o pai dele. E ele vai lutar contra o pai dele. Amados, eu sei que muitos aqui têm lutas pessoais. E as nossas lutas pessoais não são para a gente embolar e jogar no lixo. Nós temos que ver Deus operar através delas, na nossa vida. Você quer ver Deus operar? Não espere apenas o momento que você estiver rindo. É no momento de dor, porque a Bíblia diz, é na sua fraqueza que a minha glória se manifesta. Se é para aplaudir, vamos aplaudir. É quando você se sente fraco que Deus se torna forte,
Quem pode jogar as duas mãos para o Pai e dizer: é quando eu estou fraco, é quando eu já não tenho mais força, mais alto, mais forças, que o poder de Deus se manifesta na minha vida. Você quer ver Deus operar na sua vida de verdade? É quando você não tem mais condição. Aí Ele vai mostrar que Ele é teu Deus. E Ele vai te honrar de uma maneira poderosa. E agora, Absalão está indo para Jerusalém, para se assentar com um exército maior do que o pai dele, e vai lutar com o pai dele. Meu Deus! Eu quero que você aprenda, se você puder anotar, anote. E eu sei que o que eu vou falar aqui vai dar um choque em alguns de vocês, mas deixa eu dizer isso para você. Preste atenção. Davi fugiu de 2 guerras apenas. Todas as outras ele lutou e venceu. Mas ele fugiu 2 vezes. Quando ele foi lutar contra o sogro, e aqui, quando ele vai lutar contra o filho. O que eu aprendo com isso? Com família não se luta. Vou falar isso de novo. Com família não se luta. Ainda que você tenha autoridade e poder para vencer, com família você não luta. Quem pode erguer as mãos e dizer: com família eu não luto. Quando Moisés, os 2 irmãos de Moisés, Miriam e Arão, vêm para cima de Moisés, ele sai fora da briga. E ele diz que o Senhor resolva isso, eu não vou brigar com vocês. E o Senhor vai dar um testemunho tão grande de Moisés. Ele vai falar para Arão e vai falar para Miriam a seguinte frase: para todos os homens eu posso falar, mas para o meu servo Moisés eu falo face a face. Por isso que ao invés de você brigar em casa, deixa Deus te honrar em casa. Quantos estão precisando dessa bênção hoje? Ergam as mãos para o Pai, e que Deus tire do seu coração toda dor e toda mágoa e toda chateação, porque o Senhor está te dando vitória. Quem pode dar um grito de aleluia? Meu Deus, eu tenho que terminar. E nem comecei. Mas vamos lá. Davi resolve uma coisa: eu não vou brigar com meu filho. E depois de chegar ao trono, ele diz: eu vou deixar o trono para o meu filho. Isso me faz lembrar a parábola do filho pródigo. Quando o filho vai dizer para o pai: para mim você já morreu, me dá sua herança. Com o pai vivo. E essa é uma figura de Deus. Deus não briga com seus filhos. Eu vou falar isso de novo que você não entendeu. Deus não briga com seus filhos. Ele ensina seus filhos. Agora, Davi está saindo e Davi diz: vamos embora. A Bíblia fala que o coração, versículo 2 Samuel, capítulo 15, verso 13, vai dizer que o coração de todo Israel estava com Absalão. Versículo 14, diz: pois Davi a todos os seus servos que estavam em Jerusalém. Olha o que ele faz: levantai-vos e fujamos. Meu Deus, ele passou a metade da vida dele fugindo. E agora, quando o filho vem, ele diz: vamos embora, eu vou fugir de novo. Vou falar isso de novo. Entre eu ficar e brigar com meu filho, eu prefiro o quê? Fugir de novo. Eu não sei, ele vai dizer aqui: eu não sei para onde eu vou e como eu vou ficar, mas Deus vai cuidar disso. Uau!
Quando você decide a não brigar com a sua família, você passa a depender do que Deus vai fazer e da honra que Deus vai te dar. Na quinta-feira eu recebi um telefonema de uma jovem pastora, e ela me ligando, dizendo, desesperada, chorando do outro lado do telefone, contando algo que estava acontecendo na família dela, na verdade na família do marido dela, e eu disse para ela: não fique desesperada. Parece que é uma palavra fácil para quem está do outro lado da linha, mas não é fácil não. Confia, porque Deus vai te honrar. E eu vim dizer para você, moça, senhor, rapaz, Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Quem pode dar um grito de vitória? Deus vai te honrar. Eu não vou contar toda a história, porque não vem ao caso. Eu quero mostrar um caso aqui. Porque alguns de nós só querem servir a Deus no bem bom. Alguns só querem servir a Deus quando ou é chamado ou para ser o líder de célula, ou pastor da igreja, ou alguma coisa assim. Paulo fez um convite: fica comigo durante minha dor, fica comigo durante o meu sofrimento, passa comigo esse momento. Quantos pastores aqui precisam que você faça isso? Quantos dos líderes que estão aqui, às vezes a gente espera o telefonema do pastor, e se o pastor não cumprimenta a gente fica com raiva do pastor ou da pastora, fica chateada, começa a falar mal, e faz um grupinho, sai da igreja, cria uma outra igreja, fala mal e vai embora. Isso tem que acabar, sabe por quê? O seu pastor, sua pastora, no fundo, se ele pudesse dizer para você hoje, ele faria o convite de Paulo: passa e sofre comigo como um bom soldado de Cristo. Porque às vezes o que nós passamos como pastores, nós passamos dentro de um quarto sozinho, e ninguém sabe a dor que nós passamos. Que um líder passa, ele tem que enfrentar o diabo, mas o diabo já é bola fora, porque o poder de Cristo nos coloca o diabo debaixo dos nossos pés. Por falar nisso, você sabe o tamanho da cabeça do diabo? Quanto você calça? Pois é, cabe aí debaixo. E ele começa a reunir, ele não tinha muita gente para sair com ele. E ele vai pegar aqueles 600 homens que ficaram com ele o tempo todo, quando ele fugia do sogro dele. E ele está indo embora. Verso 17. Tendo, pois, saído o rei. A Bíblia não chama Absalão de rei. Quando você vai a Israel, um dos túmulos mais bonitos que você vai ver é o túmulo de Absalão. Mas veja bem, filho de Davi, quando ele está indo embora, pararam na última casa. O rei para, e aqui mostra um papel de liderança. Ele está indo para, se você prestar atenção aqui, para não sei aonde ele vai falar, não sabe o que vai fazer, não sabe o que vai acontecer. É uma das passagens mais impressionantes da Bíblia, quando você lê ela toda. Eu não estou lendo ela toda. De como Deus honra e como Deus faz. Ele para na última casa de Jerusalém e fica olhando. Isso aqui mostra o papel de liderança. O líder não é aquele que quer aparecer. O líder não é aquele que tem um cargo. Isso não é liderança. Não confunda liderança com cargo. Quem pode falar comigo? Não confundir liderança com cargo. Ele para e ele começa a olhar cada homem, cada mulher, cada família que está indo com ele.
E de repente, chega, versículo 19, versículo 18. E todos os seus servos iam ao seu lado. Todos os quereteus, os pereteus, os gilteus, e pera lá, gilteus, 600 homens que seguiram a de Gate. Pera lá, vem comigo aqui. Alguém sabe o nome de um homem famoso de Gate? Quem foi? De repente, aqueles que foram inimigos de Davi lá atrás, agora estão com ele. Eu vou falar isso de novo. Aqueles que foram inimigos lá atrás, estão com ele. Então, cuidado com quem você está chamando de inimigo hoje, porque no fundo, Deus está separando esta pessoa para andar com você. E muita gente que você está chamando de amigo hoje, vai te trair. Espere, deixe Deus te mostrar. O que ele vai passando? Quando ele vai passando, ele vê um homem da tribo de Gate, ou seja, da tribo, desculpe-me, de um gatita, chamado Itaí. Meu Deus, o nome não é Itaí, não tem nada com isso, não é isso não, era o nome dele. Ele vai dizer para ele, quando eles estão passando, ele para, ele coloca a mão e diz: vocês não passam. Por que você vai comigo hoje? Você começou a seguir, você chegou aqui ontem. Ontem, versículo 20, leia aí por favor a sua Bíblia. Não olha para minha cara não, lê sua Bíblia aí. Você chegou aqui ontem. Por que eu te levaria hoje a vaguear? Não é o número de pessoas, mas seja justo com os que andam com você. Por que ele falou isso? Há um motivo. Porque Deus é tão bom, mas tão bom, mas tão bom, mas tão bom, mas tão bom. Diga para o irmão que está do seu lado: Deus é tão bom, mas tão bom, mas tão bom, mas tão bom, que havia uma lei que dizia o seguinte: quando o estrangeiro vier morar com você, lembra que você foi estrangeiro, trata-o bem. Olha o coração do Deus que nós servimos. Deus não quer revanche com ninguém. Deus está mostrando o poder e a graça dele a todos. Então olha para o irmão que está do teu lado e diga: Deus tem graça para você. Eu sei que muitos estão aqui, são novos na fé, estão começando agora, alguns vieram da célula para cá. E talvez você pergunte: eu não tenho direito a nada, e Deus está dizendo: você tem direito a tudo. Vou falar de novo: você tem direito a tudo. Ele diz, aqui Davi está falando: por que eu vou levar você comigo hoje? Você chegou ontem. Todo mundo gostaria de ouvir isso. Pois eu não tenho para onde ir. E ele disse: volta, e contigo tuas famílias e teus irmãos. E ele ainda dá uma bênção, que era a bênção que Davi gostava de dar: misericórdia e fidelidade sejam contigo. Puf. Ô meu amado, você não precisa entrar na briga dos outros. Primeiro, você não tem que entrar para o deserto sem saber, porque para o trono todo mundo quer ir. Vou falar de novo, e eu sei que eu vou arrumar um problema sério, mas eu amo vocês. Diga, irmão que está do seu lado: o pastor Joaquim te ama. Tinha um rapazinho chamado Mefibosete. Todo mundo conhece a história de Mefibosete. Nós cantamos a história de Mefibosete aqui, não é mesmo?
vem para o trono, não é mesmo? Mefibosete, ele era parente de Saul, que perseguiu Davi. E numa das guerras, ele estava no colo da babá dele, da aia dele, e ele caiu e quebrou a perna, das pernas. Hoje, talvez tivesse até tratamento. Na época não tinha tratamento. Então, ele deu desculpa que estava com a perna quebrada. E o rei tinha convidado ele para sentar na mesa. Só que o nome dele não aparece aqui. Na hora que Deus te convida, vem para a mesa. Todo mundo quer vir para a mesa. Não é verdade? Quem é que não quer vir para a mesa? O rei te chama. Todo mundo, olha eu aqui. Só que aqui está aí, que nunca tinha recebido, está ouvindo aqui. Você nunca veio. Você chegou ontem aqui. Por que eu te levaria comigo? Porque o rei, quando você vier, se você ficar, o rei que está te recebendo, o rei que vai sentar nesse trono, por lei de Deus, ele tem que te tratar bem. E ele ainda diz assim: misericórdia e bondade sejam com você. Glória a Deus. Não preciso mais. Qualquer coisa eu troco de igreja. Qualquer coisa eu troco de pastor. Qualquer coisa eu só assisto pela televisão. Vamos ver a resposta desse homem. E aqui eu termino. Foi rapidinho, né? Mas já estou terminando. Respondeu Itaí ao rei. Verso 21. Eu gostaria que todos lessem comigo. Ele vai dizer: vive o Senhor. Ele começa dessa maneira. E eu gosto quando ele fala isso. Porque o pouco de tempo que ele ficou lá, aquele pessoal que lutou com Golias contra Israel, agora está do lado de Davi. Glória a Deus. Deus muda a história. Quem crê num Deus que muda a história? Quem crê num Deus que muda a história? Dá um grito de vitória então! Olha o que vai acontecer. Vem aqui agora. Porque eu aprendi a respeitar o teu Deus. Os que estão aqui, que são de célula, estão começando agora, é o seu primeiro seminário, apesar de que é o 9º. Os líderes que estão aqui, Deus está dizendo para vocês: se você, o pouco de Deus que você já conhece, Ele disse: vive o Senhor. Eles tinham outro Deus, mas naquele dia, ele disse: eu não quero mais o meu Deus. Eu aprendi a amar o Deus de Davi. Eu aprendi a amar o Deus de Jesus. Você pode conhecer muitos deuses. A minha família, eu venho de uma família que eu conhecia muitos deuses. Eu com 5 anos de idade, eu pegava uma pemba, quem sabe disso do que é pemba, é um giz de macumba, e sem saber de nada, porque na minha casa era assim, eu desenhava, chama ponto, sinais de demônios. Mas quando eu conheci o Deus de Jesus, foi uma experiência tão poderosa, que mudou minha vida. Como está mudando a sua aqui agora. E ele vai dizer: vive o Senhor. E ele vai dizer a segunda coisa: e vive o meu Senhor. Que no lugar onde o Senhor estiver, onde o meu rei, meu Senhor, seja para a morte, bem aí, seja para a vida. Eu não estou interessado no trono. Eu não estou interessado no que o Senhor pode me dar. Eu estou interessado em seguir o Senhor.
porque eu nunca vi ninguém com a fé igual ao Senhor. Não interessa para onde o Senhor for, eu sei que Deus vai com o Senhor. E Ele vai dizer: seja para a vida. Leia aí, por favor. Seja para a morte. E Ele vai dizer: onde o meu rei? E Ele está falando para Davi. Ele não está falando para Absalão. Seja para a vida. Quem pode falar alto comigo? Seja para a morte. Aonde o meu rei estiver, eu vou estar com o Senhor. Me perdoem, eu alejei a mensagem toda aqui, mas eu tenho que terminar. Eu gostaria que você entendesse algo. No final das contas, Davi volta, Absalão morre, e Davi volta. Sabe por quê? Quem está interessado só na mesa do Senhor, só no trono do Senhor, o importante não é o trono, é quem se assenta no trono. Por isso, em Apocalipse, capítulo 5, verso 9, vai dizer: aquele que se assenta no trono. Efésios, capítulo 3, vai dizer que nós, eu e você, nos assentamos. Ah, pastor, eu estou sentado na cadeira aqui, mas a Bíblia fala que espiritualmente nós estamos assentados com Cristo. Eu gostaria de pedir aos pastores que viessem aqui à frente. Pastores e pastoras. Davi vai dizer uma coisa para Itaí. Davi vai dizer: passa. Quem pode dizer comigo? Passa. Mais alto, passa. Mais alto, passa adiante de mim. Quando ele fala isso, não significa que você vai na frente, não significa isso. Significa, a partir de agora, você faz parte do meu exército. Quando Davi está morrendo, muitos anos depois, Davi volta para o trono. E ele vai chamar o filho dele, Salomão, e vai dizer: Salomão, pega os filhos de Itaí e coloca ao teu lado. Ou seja, eles passam a fazer parte da vida real. Eu tenho que terminar, mas eu gostaria que todos vocês se colocassem de pé. Quantos pastores estão aqui e não gostariam de fazer o mesmo pedido que Paulo fez, e gostariam de ter gente, não apenas como Timóteo, mas como Itaí, gente que está na igreja há 20 anos, há 10 anos, há 5 anos, há 3 anos, há 1 ano, mas como aqueles que estão chegando da célula agora, para dizer: meu pastor, minha pastora, eu vou orar com o Senhor. Todo dia, quando eu for orar pela comida na minha mesa, eu vou pedir a Deus que multiplique na sua mesa. Sabe por quê? Às vezes a gente vê o pastor chegando com um carro e a gente fica reclamando. Deixa eu dizer uma coisa para você: se o seu pastor chegou com um carro bom, se prepare que você vai ter melhor do que ele. Só que aí fora mudam a nossa mente. Quando o pastor te convidar para jejuar, orar, se você não puder ir, dá uma satisfação. Meu marido não deixou, minha esposa não deixou, eu não tenho como ir. Mas na hora, lá na minha casa, eu vou estar orando. Quantos teriam coragem de dizer: pastor, pastora, na hora do culto da quarta-feira, da terça-feira, do domingo, que eu não estou podendo ir, eu vou para dentro do banheiro, vou dobrar meu joelho e vou orar para que Deus mande gente nova e que as pessoas se convertam. Eu não vou deixar o Senhor sozinho, ainda que o Senhor já me abençoou com misericórdia e com a bênção de Deus. O que eu quero é caminhar contigo. Eu oro pelo seu filho, pela sua filha. Se eu souber que aconteceu alguma coisa com eles, que eles estão nas drogas, que estão na prostituição, não fica com vergonha não, pastor, pastora, porque eu estou orando com ele. Davi era para ter vergonha de Absalão, que estava indo lá matar o pai. Itaí não teve vergonha de Davi e disse: eu vou com você.
Quantos nesta manhã, e aqui eu termino, gostariam de abençoar seus líderes? De verdade. Eu quero fazer 2 orações. A primeira: quantos gostariam de dizer: Jesus, seja para a vida, seja para a morte, aonde o Senhor estiver, eu vou estar contigo. Senhor, se falarem mal da tua igreja, se falarem mal de ti, eu não vou acreditar. Não interessa se é na faculdade, porque eu sei que o Senhor derramou o seu sangue em meu lugar e por mim. Levante a mão para o Pai bem alto. Quem pode dizer comigo: Senhor? Mais alto: Senhor, seja para a morte, seja para a vida, aonde tu estiveres, eu estarei contigo. Senhor, eu não quero apenas o teu trono, eu quero aquele que se assenta no trono, Jesus. Deixa-me dizer uma coisa. Eu não sei para quem eu tenho que passar agora, mas por favor, eu vou dizer uma coisa, é minha, é do pastor Joaquim Catagalli. Vocês foram abençoados? Eu vou mostrar para vocês porque que eu quero ir para o céu. Eu não quero ir para o céu por causa de rua de ouro, por causa de portal de jaspe. Quando eu chegar no céu, a primeira coisa que eu quero ver é meu Senhor Jesus. E vou falar mais para vocês. Apesar de saber que o Pai está lá, e eu quero ver o Pai, mas a primeira pessoa que eu quero ver é aquele que morreu no meu lugar. Seja para a morte, seja para a vida, Senhor, eu não te abandonarei. Quantos querem tomar essa decisão hoje? Agora, levante a mão e diga: Senhor, por tua causa, eu te servirei e eu te seguirei, no nome de Jesus. Eu gostaria, pastores, eu gostaria de orar por vocês, mas eu só vou estender as minhas mãos e abençoá-los. E o que eu quero pedir a Deus agora é que Deus levante intercessores por vocês, dentro da sua igreja. Que Deus levante gente que te ame de verdade. Ele não te ame pelo trono, pela posição, pelo púlpito, ou pelo título que você tem de superintendente, seja lá o que for. Ele te ama por quem você é. É gente que ele vai orar por você, jejuar por você, mesmo quando você não estiver sabendo. Só mais um minuto. Você já parou para pensar que todo dia, pelo menos uma vez, 2 vezes no céu, o seu nome é mencionado? Você sabia disso? Uma vez ele é mencionado por Jesus, que intercede por nós. Outra vez é mencionado por seu pastor, que ora por você. Agora deixa eu fazer uma pergunta: quantas vezes o nome do seu pastor é mencionado no céu, tirando a que Jesus menciona? Posso dizer que, tirando Jesus, a grande maioria aqui só é mencionado por causa dele e mais ninguém. Mas essa história vai mudar hoje. Então eu abençoo vocês agora, pastores e líderes, que haja um novo tempo, porque esse povo que está aqui, quantos aceitam o convite, passa e fica comigo como um bom soldado de Cristo. Eu vou pedir aos pastores que virem para o povo agora, e vou pedir a você que está no seu lugar, procure seu pastor, sua pastora aqui agora. Não é para abraçar ele e dizer Deus te abençoe, não. É para dizer, seja para a vida, seja para a morte. Eu sei que vai ficar apertadinho aqui, não tem problema não, mas sai do seu lugar. Procura seu pastor, procura sua pastora. Cadê o músico? Foi arrebatado, meu Deus. Começa a orar com ele, não é pelo amor de Deus, é para orar com ele, é para chorar com ele, é para rir com ele. Pastores não são perfeitos, pastoras não são perfeitas, mas são dádivas de Deus à igreja.
Abraça teu pastor, abraça tua pastora e diz: eu aceito o convite, eu aceito o convite, eu aceito o convite. Procura ele aqui, procura ele aqui, procura ele aqui. Amados, eu tenho que correr porque eu tenho que pegar o voo. Se o seu pastor não está aqui, sua pastora não está aqui de manhã, levanta a sua mão e ora por ele, por ela, onde ele ou ela estiver. Solta a sua voz, no nome do Senhor Jesus. Eu não estou vendo ninguém orar. 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 Eu não estou vendo a sua oração. Solta a sua voz. Tá só, senão minha voz não vai dar. Pode ser só. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Senhor, abençoe o ministério da Igreja Quadrangular em Ipatinga, em Caratinga. Abençoa, Senhor, esses líderes e essas líderes. É o que eu te peço. Cura as feridas. E como Paulo pediu a Timóteo, que Timóteos estejam sendo levantados aqui, no nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a cada um de vocês, no nome de Cristo. Vamos aplaudir ao Senhor.